Boa tarde, pessoal. Hoje começam as nossas aulas de quinta-feira, dia 24/9, tá? Nós vamos começar aqui pelo conteúdo de matemática, que nós vamos começar o capítulo 7, falando sobre porcentagem, que inclusive é representado por este símbolo. Você já deve ter, visto aí em algum lugar esse símbolo, que é o símbolo da porcentagem, e nesse capítulo nós vamos dedicar a aprender sobre isso, tá? Inclusive, pessoal, amanhã na nossa live de matemática nós vamos corrigir, tá? O para casa da última aula, então não deixe de fazer, tá bom? Vamos lá, no início do capítulo tem um diálogo aqui. Veja, Patrícia, se Michel acertar essa cesta agora, ele terá um aproveitamento melhor do que Jonathan, que acertou somente 5 cestas. Não, Paulo, ele acertará 7 cestas, mas Jonas ainda terá um melhor aproveitamento, pois ele acertou 100% dos arremessos e Michel terá acertado só 70%. E agora, quem tem razão, Paulo ou Patrícia? Será que podemos comparar somente o número de acertos? O que significa ter acertado 100% dos arremessos? Você conhece outras situações em que essa representação numérica foi utilizada? Nós vamos ver que várias situações no nosso dia que essas coisas são utilizadas, tá? Neste capítulo você vai conhecer uma forma de representar as quantidades que é muito utilizada no dia a dia, que é a porcentagem. Essa representação vai permitir tratar grandes quantidades do modo mais fácil, prático e compreensivo. Em alguns casos, o uso da porcentagem é mais indicado para realizar comparação e lidar com situações como apresentadas nessas páginas aqui. Você também vai ver expressões numéricas e trabalhará com chances, que são as probabilidades, tá, pessoal? Então, essas são muitas situações que envolvem aí a porcentagem, tá? Na página 38, nós vamos observar aqui algumas representações percentuais da porcentagem. Tem lá uma caixinha de cereal que está escrito já 100% orgânico, uma etiqueta de roupa que está falando aqui a porcentagem da viscose, da poliamida, do poliéster e do lux, para saber, essas situações aí do tecido. Também a gente tem aqui um gráfico mostrando, o uso da internet, representando aqui em porcentagens, e um comercial aqui falando que tem uma grande promoção, contudo em 70% de desconto, tá bom? Em diversas situações, a porcentagem, elas vão ser usadas para representar quantidades numéricas. Na composição também nutricional de produtos, em análise de estatísticas para indicar descontos e aumento de valores nos produtos e nos serviços, tá bom? Também na composição de tecidos, como eu falei aqui, e entre outras coisas. Nas imagens anteriores, aparece a expressão 100% e lê-se 100% em uma delas. Você sabe o que isso significa? Porque a expressão 100% orgânico foi utilizada em uma caixa de cereal. E no gráfico de setor também, embora é um pouco sutil, nem todo mundo vai prestar atenção nisso, também existe a referência de quantidade. Você já conseguiu identificar? Por que isso acontece? Discuta com os colegas essa questão. Pessoal, o que acontece? Nessas questões aqui, nós entendemos que o símbolo, ele está sendo usado aí para determinar, igual na questão do tecido, a quantidade de cada item ali daquele tecido. E já na caixa de cereal, é para mostrar que o produto é todo orgânico, tá? É um todo. Nós temos até aqui uma explicação muito interessante sobre isso. O símbolo usado para representar a porcentagem é essa bolinha, barrinha, que é o tracinho aí, bolinha. É um símbolo que você vai encontrar em todos os lugares, então você já reconhece esse símbolo. Se você não reconhece esse símbolo, esse aqui é o símbolo da porcentagem, tá? Que significa 100%. Minto, que significa por cento ou por 100, tá? Assim, a representação 100% corresponde a 100 sobre 100, que indica um total, um todo, inteiro. Já a quantidade de 50%, que se lê também 50%,
que é o mesmo que 50 em 100, que seria 50 sobre 100. Corresponde à metade da quantidade, tá? Então, pessoal, em algumas situações, nós vamos entender sobre esse todo, né? Principalmente em questões gráficas, que vai estar mostrando a quantidade. Então, se atente a ler o problema, se atente a refletir no que está pedindo, para você já identificar isso, tá bom? E nós vamos fazer essas atividades aqui, né, da página 39 do Antes de Seguir. A questão 1 vai ser feita no caderno, tá? Que tá pedindo para vocês pesquisarem em jornais, revistas ou panfletos, tá? Então, os panfletos são os mais indicados aí também. Números escritos em forma de porcentagem. De repente, também você pode achar em alguma caixa de cereal, alguma coisa, né? Recorte e vai colar no seu caderno aí, fazendo uma breve descrição do contexto em que eles foram usados. De repente, é um panfleto de uma promoção de uma loja, né? De repente, é um dado estatístico que você achou em uma revista, num jornal, né? Então, aí você vai colar no seu caderno e vai descrever, assim, em que situação aquela forma de porcentagem foi utilizada, tá? E aí nós vamos completar essas lacunas aqui. Um exemplo, 100% de 40, aí você vai colocar, é igual a... Depois você vai colocar 50% de 230 é igual a... Tá bom? 50% de R$2 é igual a... Lembrando que é a metade, 50% aí, tá bom? E aí a gente vai ter esse problema aqui da parte de um panfleto da questão 3 e vamos fazer até o número 4 aqui, tá bom, pessoal? Então, vocês vão fazer essas 4 questões e pode reler o assunto, tá? Pesquisar aí na internet, promoções, gráficos onde mostra, mas é interessante que você recorte o panfleto, tá? De revista, de jornal, de supermercado, onde você conseguir aí, tá bom? E aí amanhã na live a gente vai tirar as dúvidas do nosso para casa dessa semana. E se você tiver alguma dúvida também sobre a porcentagem, pode trazer pra gente, tá bom, pessoal? Até daqui a pouco na nossa próxima aula. Pessoal, o nosso conteúdo hoje de língua portuguesa, nós vamos estar trabalhando aqui as páginas 24, 25, 26 e 27. Nós vamos fazer a atividade do Já Aprendi da página 30 e 33, tá bom? Então, nós já trabalhamos isso na aula anterior e nós vamos continuar trabalhando os pronomes, tá? E hoje nós vamos trabalhar os pronomes de tratamento, tá? Que é uma coisa utilizada nos textos, da forma que a gente escreve, da forma que a gente fala. Então, é importante conhecer esses pronomes de tratamento. Temos aqui uma campanha na página 25 aqui, que é um cartaz, né, alertando a gente sobre as coisas sobre a dengue, né? Dengue, se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos, converse com a prefeitura. O Brasil conta com você. Aí vem os dizeres aqui, falando se você tiver alguns sintomas, vai procurar a unidade de saúde. Na propaganda foi utilizada uma palavra que se refere ao leitor. Que palavrinha é essa, né? Nós vamos colocar aqui qual que é a palavrinha que foi utilizada para falar do leitor, que no caso é você que é o leitor, tá? O que são os pronomes de tratamento? São palavras usadas para dirigirmos as pessoas e elas variam de acordo com a pessoa com qual nós falamos, tá? Por exemplo, se eu for dirigir a príncipes e princesas, eu devo usar a expressão Vossa Alteza, tá bom? E aqui nós vamos conseguir ver isso aí, tá? E aí nós vamos ter outros pronomes de tratamento aqui na página 26, tá bom? Tem um quadradinho aqui, ó, muito interessante. Então, você vai ler todos esses pronomes de tratamento, igual aqui o primeiro pronome, que é um tratamento que a gente fala, né? Você, tratamento familiar, né? Eu, particularmente, quando algum aluno me chama de senhora, eu falo, pode me chamar de você, né? Pra gente ter essa aproximação familiar, pra gente entender que somos próximos, tá?
Mas aí aqui vai estar falando sobre cada pessoa e qual que é o pronome de tratamento que você deve usar quando você for escrever para essas pessoas ou até mesmo falar com elas, tá bom? Vamos ter 2 atividades relacionadas ao pronome de tratamento, muito tranquilas de fazer, e na página 27 também falando sobre esse assunto. Inclusive na questão 5, são 3 fotos aí, né, de pessoas importantes no nosso mundo, e você vai colocar aí qual que é o pronome de tratamento, caso você precisasse enviar uma mensagem para essas 3 personalidades aí, tá bom? Pessoal, nas páginas 28 e 29, essa atividade da ponta da língua que nós não vamos fazer, porque é uma atividade direcionada para fazer em grupo, para fazer junto com a turma, e não tem possibilidade de a gente fazer isso juntos agora, né? No suposto retorno, sim, tá? Então anotem aí, é uma atividade que vai, né? Ela vai ser contemplada se a gente voltar com as aulas presenciais, e você marca que a gente não vai fazer ela. Mas eu queria colocar aqui para você o significado de colóquio, que é uma palavra originada do latim que significa conversar. Então, toda vez que você for ouvir falar em colóquio, você já vai saber que está falando sobre conversar em grupo, conversar com diversas pessoas, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos fechar o capítulo 6 de língua portuguesa, tá? É importante que você faça essa atividade aqui do Já Aprendi, tá bom? Que é uma atividade que vai pegar todas as situações aí do capítulo 6, coisas importantes que nós vimos aqui no capítulo 6, né? Sobre os textos publicitários, sobre a diferença de um texto publicitário e uma propaganda, sobre esses anúncios, o que é um folheto. Então façam com bastante atenção, vai cair sobre os pronomes de tratamento também, porque é uma forma que você também utiliza para estudar para a nossa avaliação trimestral que está chegando. Tá bom, pessoal? Então não deixe de estudar, faça com atenção e tenha uma excelente aí contribuição para o seu aprendizado, principalmente no nosso conteúdo de português, que é um conteúdo grande, tá certo, pessoal? Então tá, anotem aí, façam as atividades e a gente vai para a nossa última aula de hoje. Olá, nosso conteúdo de ciências dessa quinta-feira. Na aula passada nós já estávamos falando dele, né? Um órgão muito importante do corpo humano, que é o coração, tá? Mas ele não é igual esse desenho aqui que eu fiz, tá? E todo mundo remete muito ao coração. O coração é onde que, né? As pessoas falam que tá o nosso sentimento, a nossa vontade, quando estamos apaixonados, né? Já vem um tanto de coraçãozinho assim desenhado, mas hoje nós vamos falar desse coração aí, da paixão não, a gente vai estar falando do coração como órgão, tá? Na página 22 nós já começamos a introduzir o assunto, e aí vai continuar, né? Hoje você vê que ele tem uma estrutura gigante, tem muita coisa no coração, tem muita coisa que vai dentro dele. Então, no seu livro didático, você pode verificar aqui, ó, essa fotinha aí, fazer a leitura da página 23, que fala também como que funciona, né? Toda essa parte aí que vai irrigar junto com os pulmões, o sangue, o oxigênio, tudo junto, tá? Inclusive, nós vamos ver aqui também na página 23 a representação das válvulas do coração que são importantes para esse funcionamento, tá? A veia cava superior, a veia aorta, o átrio direito, a válvula, o ventrículo direito, a válvula, o ventrículo esquerdo, tá? Inclusive o sangue, ele vai chegar, né, de cada parte do corpo, e ele vai liberar aí o oxigênio e receber o gás carbônico. Inclusive tem essa representação aqui, né, das trocas gasosas que o sangue faz quando ocorre nos pulmões, que é a liberação de gás carbônico e o recebimento de oxigênio, tá bom? Nós já vimos sobre essa funcionalidade aqui, mas leiam a página 23, não deixem de ler. Inclusive o assunto começa na 22, mas a 22 nós já trabalhamos, tá? E eu quero que você volte à leitura se você precisar, tá? Então a página 23 aí tá toda aí para você ler. E a página 24 também, tá bom?
Eu vou destacar uma parte importante aqui na página 24, que fala sobre o seguinte. Tem até uma fotinha aqui de um médico usando, né, um aparelho que é para ouvir o coração, né? E vamos lá. O coração humano começa a bater por volta da 5ª semana de gravidez e só para no fim da vida. O ritmo dos batimentos é mantido sem que a pessoa precise controlar ele. E quando ocorrem alterações, pode haver risco à saúde, já que o sangue chega, né? Com a chegada do sangue, contendo nutrientes e oxigênio em cada célula do corpo humano, depende exclusivamente do batimento do coração. Olha como que esse órgão é importante para o corpo humano. Pessoal, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu ouvi o coração da Heloísa batendo pela primeira vez. Foi muito emocionante, eu fiquei muito emocionado, porque assim, desde quando os seres humanos são bem pequenininhos e tá lá dentro da barriga da mamãe, né, que vocês já sabem que os bebês vêm de lá, o coração já tá batendo. Olha que interessante isso, né? Então ele bate até o fim da vida. A gente fica a vida inteira com o nosso coração batendo. Isso é muito importante saber e precisamos também, né, ter um ritmo de vida saudável para que esse órgão não sofra consequências, não é? Pessoal, inclusive também nós vamos entender aqui nessa parte sobre os vasos sanguíneos, que na página 24 vem falando sobre eles. Vou destacar essa partezinha importante, mas eu quero que você faça a leitura de toda a página, tá bom? Os vasos sanguíneos são tubos por onde o sangue é transportado, podendo ser artérias, veias ou capilares, tá bom? Então eles têm essas 3 nomenclaturas aí, tá? As artérias transportam o sangue que sai do coração, né? Então é importante essa função da artéria aí. E aí você vai ver também aqui na página 24 a representação das estruturas das veias e das artérias. Então é importante você fazer a leitura aqui. Também está falando sobre as funções dos capilares, tá bom? Que é importante também a gente entender essa representação dos capilares, das veias e das artérias, tá? Na página 25 aqui você vai fazer a leitura dela toda. E vamos então às nossas atividades de hoje, pessoal. Tem aqui um QR Code, tá? Então tem uma animação super legal sobre como que funciona o coração. Então eu te convido a tentar ver essa animação, que foi bem legal assistir ela, tá? E nós vamos fazer a atividade aqui do Aprender é Divertido, da página 26, que vem pedindo você, né, para fazer uma atividade falando sobre a função aí do coração. Você pode sim usar a internet como recurso ou pedir ajuda a um familiar, tá? E aí você vai me mandar no e-mail, tá bom? Pode ser digitado lá uma coisa bem simples, isso é uma atividade, pessoal, não é um trabalho, ok? Então vocês podem me mandar no e-mail. E fazer também as atividades aqui do antes de seguir, começa na página 26. Essa questão você vai fazer no seu caderno de ciências, pode anotar só a resposta, não esqueça de colocar a data e a página do livro, tá? E ela continua na página 27, são 4 questões, tá bom? Sobre esse assunto. Então, leia o assunto todo para conseguir fazer as atividades, tá? Essa atividade do Aprender a Divertir tá muito simples e muito legal de fazer, tá bom? Pessoal, então assim, que você possa ter comprometimento com os seus estudos e não deixar as atividades acumular. Sempre anote as suas dúvidas para trazer nas nossas lives. Lembrando que amanhã a gente tem live, sábado também é dia de live. Sim, essa semana a gente teve 3 encontros aí na live. Então não deixe de participar. Na próxima semana já começam as nossas avaliações trimestrais. Ela vai ser postado da mesma forma que foi feita as parciais, lá na nossa agenda, com conteúdo e o link de acesso, tá bom? Eu disponibilizo o link no dia da avaliação, tá certo? Pessoal, obrigado pela atenção. Até amanhã.